lavar a louça, A gente tem 7 dias na semana para fazer tudo isso. Aí o culto é 2 horas. Nesse tanto de horas, cada dia tem 24 horas. Aí a gente tem 7 dias com 24 horas. O culto é 2 horas na semana. Nessas 2 horas a gente vai lavar a louça e vai limpar a casa. A gente se engana. Tudo bem. Eu posso falar para o meu irmão, eu não fui porque eu estava assim, assado. Mas a Deus a gente não engana. E Deus vai falando, vai, segue o seu caminho então. Já que eu não fui para a igreja mesmo, também tenho uns rolês para ir aí, vou nos rolês, vou fazer umas coisas erradas. E vai, quando vê, está totalmente fora. E o Senhor dando corda, para ver até onde a gente vai. Mas chega uma hora que o Senhor puxa a corda. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama. E quando o Senhor puxa a corda, a gente leva, já brincou de cabo de guerra? A gente leva aquele tombo, porque não dá para medir força com Deus. Isso aconteceu aqui. O Senhor resolveu puxar a corda de Israel. E o Senhor permitiu que o reino do norte fosse tomado pela Síria. Então a Síria o reino do norte foi devastado, levado cativo. Uns fugiram e o reino do norte acabou, porque houve então a debandada de todo mundo e se espalharam pela terra, outros foram levados cativos e já era. Houve o exílio do reino do norte. Só que o Senhor permitiu que o reino do sul também fosse atacado. E foi atacado pelo Império Babilônico. O Império Babilônico comandado pelo rei Nabucodonosor. E quando eles atacaram o reino do sul, alguns fugiram, outros mais importantes foram levados como escravos. E os mais pobres ficaram lá ainda, meio colonizados pelo Império Babilônico. E Deus levantou ao mesmo tempo, não exatamente ao mesmo tempo, mas na mesma época, 3 profetas. Deus levantou Daniel, Ezequiel e Jeremias. O Senhor levantou Jeremias lá no reino, lá em Judá. E Jeremias alertando o povo. Olha, o Senhor vai mandar o juízo. E nada do povo escutar o que Jeremias falava, o que na verdade era o que Deus falava através de Jeremias. Aí o povo foi levado cativo, Deus levantou Daniel. Daniel, ele foi levado como escravo também, só que como ele era forte, inteligente, ele foi levado para servir lá na corte babilônica, diretamente ali aos arredores do rei Nabucodonosor. E aí você sabe, a gente vai falar sobre Daniel daqui uns 2 domingos. E aí você sabe que tem algumas histórias, tudo direto lá na corte. Então Deus levantou Daniel como profeta lá. E Deus levantou Ezequiel como profeta entre os exilados. Entre os exilados. Então essas 3 bocas de Deus falando a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Quando o Senhor está levantando boca para falar a mesma coisa, é porque o pau está quebrando já. Quando você vê que o Senhor está levantando bocas diferentes para falar a mesma coisa, é porque Deus já está prestes a puxar a corda. Às vezes Ele já até puxou, que foi o caso de Israel. Eles já estavam escravos. Deus já tinha começado a puxar a corda. E mesmo assim o povo tinha o coração duro. O povo era casa rebelde. E Deus levanta Ezequiel e fala assim, olha, não seja rebelde como esse povo. Você vai falar, eles não vão te ouvir, porque eles são casa rebelde. Deus usa essa palavra rebelde 3 vezes quando Ele está falando aqui, falando do povo, e depois ainda fala de novo para Ezequiel não ser rebelde como o povo. Irmãos, nós não podemos ser rebeldes. Nós não podemos ser casa rebelde quando o Senhor fala conosco. Às vezes a gente... não nessa igreja aqui, estamos falando no geral, pode ficar tranquilo que não é aqui. Mas lá em Marte tem uma igreja. Então nós vamos falar o que acontece lá. Às vezes a gente é melindroso. A gente quer viver no erro, a gente quer viver errado, servir a Deus de qualquer jeito, e se Deus levanta alguém, a gente ainda acha ruim.
Se Deus levanta liderança, levanta profeta, Deus levanta uma boca para nos alertar, a gente ainda, não vou mais nessa igreja. Pode ir para outra igreja, Deus está lá também, a boca do Senhor vai ser levantada lá. Pode ir para outro país, Deus vai levantar também, sabe por quê? Porque Deus te ama. Ele corrige a quem Ele ama. E Ezequiel foi treinado para ser sacerdote. O cara que é separado para ser sacerdote é desde criança. Ele é ensinado para ser sacerdote, ele não sabia fazer outra coisa. Ele sabia oferecer sacrifício, ele sabia cuidar das coisas do templo. E é isso que ele sabia fazer. E ele, quase perto ali dos 30 anos, ele vai então ser levado como escravo. Aqui diz, no 30º ano, o capítulo 1. Não fica muito claro que 30º ano é esse, mas muitos vão dizer e acreditam que é o 30º ano de vida de Ezequiel. Por quê? Porque com 30 anos o sacerdote podia começar o seu ofício de sacerdote. Jesus também começou com 30 anos. Ele começa a exercer o seu ministério com 30 anos. 30 anos o sacerdote podia, ele já sabia tudo, ele já tinha sido consagrado, ele já tinha sido separado, mas com 30 anos ele podia começar a fazer o seu ofício de sacerdote. E eu imagino a tristeza de Ezequiel, porque ele foi preparado a vida inteira para fazer aquilo. E, de repente, ele é levado escravo e no exílio não tem sacerdote. No exílio tem escravo. No exílio não tem sacerdote. Irmãos, às vezes, o Senhor promete uma coisa para nós, às vezes a gente espera algo do Senhor, mas, de alguma forma, os nossos planos são frustrados, ou a gente fala, pronto, então aquilo que o Senhor me levantou para fazer não vai acontecer. Só que veja bem, Ezequiel estava lá às margens do rio Quebar, e o Senhor fala com ele, e levanta ele e fala assim, Ezequiel, você foi separado para ser sacerdote, você foi levado escravo, mas agora eu vou te levantar para ser profeta. Você vai ser a minha boca no meio desse povo. A gente lê lá no capítulo 2 que ele começa a falar, olha, eu vou te levantar, você vai falar o que eu mandar, o povo não vai dar ouvidos a você, eles são rebeldes, mas você não seja rebelde, não se deixe intimidar por eles e continue falando e fazendo o que eu vou mandar você fazer. Nós não podemos ser influenciados pelo meio em que a gente vive, que o Senhor nos levantou. Imagina só, se a gente levanta um missionário aqui, e manda um missionário lá para a Índia. Chega o missionário lá, ele é influenciado pelo povo, e começa a ser idólatra e a viver como os indianos. De que adiantou levantar o missionário? Nós somos levantados para ser sacerdócio real nessa terra. O Senhor nos levantou para ser sacerdócio real. Nós não podemos nos deixar influenciar pelo meio em que a gente vive. Mas todo mundo faz. Mas o que nossa mãe falava? Você não é todo mundo. A mãe fala isso para você, Rian? Você não é todo mundo, não. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo, nós somos sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, geração eleita. É isso que nós somos. Se o meio em que a gente vive é casa rebelde, nós não podemos ser casa rebelde. Se o meio em que a gente vive não escuta a voz de Deus, nós não podemos deixar de escutar a voz de Deus. E aqui o Senhor fala o seguinte para Israel, o Senhor dá algumas dinâmicas para Ezequiel. Ele fala, olha Ezequiel, você faz isso, faz uma maquete, aí você leva a maquete lá e destrói, assim vai ser destruído, assim Israel vai ser destruído, e Ezequiel tem que ficar amarrado lá durante 1 ano, de lado amarrado, comendo, sabe o quê? Comida cozida na fumaça de esterco. Detalhe, Deus mandou ele fazer em fezes humanas. Mas Deus dá uma aliviada para ele e fala, não, pode ser fezes de animais. Mas o que Ezequiel tinha a ver com o peixe? Ele fazia parte do povo, o Senhor levantou ele tinha que sentir na pele também.
E o Senhor começa a dar mensagens que diziam a mesma coisa para o povo. Olha, é o seguinte, virá juízo. 2 tipos de juízo. O primeiro juízo era o juízo com os filhos. O segundo juízo era o juízo com os ímpios. Irmãos, o juízo de Deus vai vir. Escolha em que lado você quer estar recebendo esse juízo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor manda juízo sobre os filhos, não é para destruir. Quando o Senhor manda juízo sobre os filhos, é para ensinar, é para corrigir. Porque mesmo Israel estando totalmente errado, vamos olhar lá no capítulo 11, versículo 17, o que o Senhor fala para Ezequiel? Por isso, diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, porém um espírito novo dentro de vocês. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então Deus está falando, olha, eu vou mandar o juízo, Israel vai ser destruído, mas é o seguinte, depois eu vou juntar de novo. Eu vou juntar de novo um novo Israel. Eu vou juntar esse Israel de todos os cantos. Eles vão parar de adorar os ídolos. Eu vou tirar o coração de pedra desse povo e vou colocar um coração de carne. Um coração que me ama. Um coração que me adora. Esse é o juízo de Deus com os filhos. Dói, mas é para corrigir, não é para destruir. Só que é o seguinte, irmãos, vem juízo sobre os ímpios. E compreenda por ímpio aquele que não quer dar ouvidos à voz de Deus. E o juízo sobre os ímpios é para destruir. O Senhor cita 2 nações específicas que eram as nações mais fortes. Os impérios fortes que estavam ali em volta de Israel. Egito e Tiro. Cadê o Egito? O que o Egito é hoje na política mundial? Uma das primeiras nas civilizações, riquíssima. Cadê o Egito? Tiro, nem existe mais essa nação. Quando o Senhor manda juízo sobre o ímpio, é para destruir. O ímpio é aquele que ouviu a voz do Senhor, ouviu o evangelho, mas deu as costas. É só a gente escolher que lado a gente quer estar. Eu quero que o juízo do Senhor venha para me corrigir ou para me destruir? E aí, Deus mostra o seguinte, já foi até falado aqui sobre isso esse mês. Deus mostra para Ezequiel a destruição do templo. Deus mostra para Ezequiel e fala assim, ó Ezequiel, vocês estão escravos, ainda tem gente lá, o templo está lá, mas olha o que eu vou permitir fazer. E mostra para Ezequiel o templo sendo destruído, e não só destruído, mas profanado. O Império Babilônico colocando os seus deuses, os seus ídolos dentro do templo, e adorando e oferecendo sacrifício para os seus deuses dentro do templo. O templo era algo muito precioso para eles, para os judaítas. O templo era muito precioso para eles, a ponto de ser mais precioso que o próprio Deus. Porque o templo significava que Deus estava com eles, que Deus estava ali. Só que eles já não adoravam a Deus, eles já não obedeciam a Deus, mas porque havia o templo, eles falavam, Deus está conosco. Eles não queriam ter um relacionamento com Deus de obediência, mas eles queriam que Deus os protegesse. Eu falava hoje na escola bíblica aqui com os adolescentes, muitos querem ser guardados e protegidos por Deus. Quando a gente lê e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então eu quero que esse Senhor seja o meu pastor, mas eu não quero ser ovelha dele. E a ovelha é aquela que o pastor manda aí, a ovelha vai. O pastor manda agora, é hora de comer, a ovelha come. Agora é hora de voltar
para o rebanho, a ovelha volta. Obediência. Então eu quero que o Senhor me proteja, mas eu não quero ser obediente, eu não quero ter parte com Ele, eu não quero me relacionar com Ele. Era assim que o povo de Israel fazia. E aí o Senhor fala, então vai acontecer isso aqui, ó, Ezequiel, já estou te avisando já. Vai acontecer isso. E eu vou te falar mais. Olha o seguinte, para vocês saberem, para você saber também, Ezequiel, a dor do povo. Vocês vão perder as esposas e os filhos de vocês. Eu vou permitir que entrem lá, em Judá, matem os filhos que ficaram lá e matem todas as esposas. Vocês vão perder todo mundo. E o que você fizer, o povo vai fazer igual. Então, eu não quero que você chore, eu não quero que você fique de luto, e eu não quero que você entristeça. Segue a sua vida. Já imaginou isso? Vamos ler? Capítulo 24, versículo 20 a 27. Capítulo 24, versículo 20 a 27. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode e nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e a sandália dos pés, não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. E Ezequiel no meio. O Senhor falou, vocês estavam em pecado, eu não estava recebendo o que vocês me ofereciam. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aí. Vocês vão perder os seus filhos, vocês vão perder aquilo que vocês acham precioso, eu vou destruir o templo e eu não quero nem vocês tristes. Vocês vão seguir a vida normal, porque é isso que eu tenho recebido de vocês. Olha que pesado. E Ezequiel passando por isso. Mesmo Ezequiel sendo temente ao Senhor. Porque ele era profeta, porque Deus levantou ele. Irmãos, quem é levantado por Deus também paga preço. Quem é levantado por Deus, muitas vezes tem que passar situações para poder saber o sentimento daquilo. Quem é levantado por Deus também perde o emprego. Quem é levantado por Deus também chora o luto. Também perde ente querido, perde esposa, perde filho, perde pai, perde mãe. O Senhor não tem filho predileto. Então, se em algum momento da sua vida você se iludiu, achando que quando o Senhor chama alguém, essa pessoa se torna o bibelô de Jeová, e não passa por nada, você se enganou. Passa. Só que é o seguinte, o que o Senhor promete para aqueles que Ele chama, é nos céus. O Senhor promete algo muito maior do que o sofrimento, e a Bíblia fala assim, aquele sofrimento momentâneo, a dor momentânea que a gente passa aqui, nem se compara ao que tem preparado para nós na glória, com a glória que será revelada. Você crê nessa palavra? Você é levantado por Deus? O Senhor te levantou como profeta dessa terra? O Senhor te levantou como sacerdote nessa terra? Então você vai passar sofrimento. Só que é o seguinte, o sofrimento momentâneo aqui nem se compara com a glória que será revelada. Então, se você tiver que passar, passe. Não reclame, não murmure. Passe pelo que tiver que passar. Mas o Senhor tem preparado algo muito maior para nós. Essa é a palavra do Senhor. E aqui, os últimos capítulos, eles vão apontar algo assim, que coroa esse livro e dão para ele um sentido que se estende a nós. Então a gente vê até agora, a gente está vendo que tudo o que aconteceu ali tem um sentido para Israel, certo? Tem um sentido ali imediato, um contexto imediato, só que também vai ter um contexto amplo, e também vai ter algo que
transcende as eras. Então o Senhor começa a falar assim, olha, eu vou levantar um rei. Esse rei, ele vai unir, ele vai me reconciliar com o meu povo. E ele começa então a profetizar acerca do Messias. Que o Messias nós sabemos que é Jesus Cristo, que se cumpriu em Jesus Cristo. E ele começa a dar um sentido que nos envolve para algumas visões e algumas coisas que Deus vai revelando para Ezequiel. Então, por exemplo, certamente você conhece ali a visão, que eu nem vou explanar muito, porque vai ser pregada aqui ainda esse mês, do Vale dos Ossos Secos, certo? Então, Deus coloca lá Ezequiel e fala assim, você está vendo todos esses ossos secos aí? Estou vendo, você acha que pode ter vida aí? Ah, Senhor, se o Senhor falar que pode, né? Então, profetiza, abre sua boca e profetiza a vida. E aí começa a surgir vida naquele lugar. Aquilo tem um contexto específico para Israel, mas aquilo também tem um contexto para a história. Porque Deus fala que Ele vai, através de um rei messiânico, Deus vai levantar, aquele Israel morreu, mas Deus levantaria um novo Israel. Então os ossos secos são aquele Israel que não amou a Deus. O coração de pedra que o Senhor vai tirar, são aqueles ossos secos. Só que quando é soprado o Espírito de Deus naqueles ossos secos, começa a ter vida. E essa vida vem o novo Israel de Deus, que somos eu e você. Que não somos filhos de Deus porque nascemos em uma nação, mas porque fomos abraçados por Cristo e amamos a Cristo. Nós não temos mais um coração de pedra como Israel tinha, mas em nós há um coração de carne, que ama ao Senhor, que adora ao Senhor. Nós somos o novo Israel. Quando o Espírito Santo é soprado, nós nos tornamos vivos. Aquilo que já era, aquilo que estava morto, agora vive. É a igreja do Senhor que vive e que tem defeito, sim, a igreja do Senhor tem defeito, mas tome muito cuidado quando você for falar mal da igreja do Senhor. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Nós temos defeitos, mas nós seremos glorificados. Eu não faço amizade com quem fala mal da noiva do Senhor, não. Ainda mais que agora, num contexto de eleição, contexto político, deu-se para falar mal da igreja, que foi uma coisa. Eu não tenho amizade com quem fala mal da igreja. Falou mal da igreja, perdeu uma amizade. Porque eu sou igreja. Não importa. Todo lugar tem defeito. Nós somos limitados. Um dia não seremos mais. Mas somos a noiva de Cristo. O Senhor nos levantou. O Senhor soprou o Espírito dele sobre nós. Então não há mais ossos secos em nosso meio. Se você está aqui é para você ver porque você ama a Deus. Você é o novo Israel. Você é o novo Israel de Deus. E no final, ainda quando tem a segunda visão do templo em que saem águas e por onde as águas passam vai restaurando todas as coisas. Isso também nos leva ao que ainda vai acontecer, que é a restauração de todas as coisas. Quando o Senhor estabelece ali o seu reinado, Jesus estabelece o seu reinado, e a gente vê isso num novo templo e um novo tempo. Então, aquilo que flui do novo templo vai restaurando tudo. É essa terra que nós habitaremos com Cristo, nós reinaremos com Cristo. Chegará esse dia, um dia que não haverá mais choro, um dia que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, nós não perderemos mais ninguém, nós não passaremos mais por sofrimento, todas as coisas serão restauradas, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Então essa é a razão pela qual nós não vamos sucumbir às tentações desse mundo. Essa é a razão pela qual às vezes você pensa em parar, mas você não para. Você pensa em largar tudo, mas você não larga, porque tem um futuro para nós.
Tem algo preparado para nós que transcende as eras, transcende o tempo. Então continue firme, porque essa é a mensagem que o Senhor entrega para Ezequiel. Olha, o povo pecou contra mim, o povo me abandonou, eu vou mandar um juízo, vou destruir os inimigos, vou corrigir o meu povo, mas vou levantar um novo povo, vou me reconciliar com ele, e no final vou restaurar todas as coisas, e aí o meu povo vai reinar, sem pecado, sem tristeza, sem dor. É isso que vai acontecer em Israel. Ezequiel, então eu levanto você, Ezequiel, para você falar isso que eu estou te falando. E o Senhor então levanta Ezequiel para falar de mim e de você. O que Ezequiel profetizou era sobre mim e sobre você também. A gente lê e vê que coisas que não haviam acontecido, aconteceram. Então, por que nós não vamos crer que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer? Quando a Bíblia foi escrita, a maioria das coisas não tinha acontecido, não, só a história mesmo, mas as profecias não tinham acontecido. Mas hoje, a maioria já aconteceu. Então, por que nós não vamos crer que o resto que falta ainda vai acontecer? É simples, é uma questão lógica. Então, irmãos, o que fica para nós é comermos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Leia o livro de Ezequiel, não deixe de ler. É uma leitura um pouco difícil em alguns pontos, porque tem muito simbolismo, mas eu já te dei a chave para você entender. E olha uma coisa interessante a título de curiosidade para você. Eu já até passei do tempo aqui, mas só para você entender. Ezequiel tem uma visão de 4 seres viventes. Ele vê um leão, um boi, um homem e a águia. Resumindo para você, são os 4 evangelhos que iam ainda acontecer. Isso aí foi muito depois, certo? O leão é o evangelho de Mateus. Leão porque ele apresenta Jesus como o Rei dos Reis. Marcos é representado pelo boi, porque apresenta Jesus como servo. Lucas é representado pelo homem, porque apresenta Jesus como homem. E João pela águia, porque apresenta Jesus como Deus. Então eu estou te falando isso para fortalecer a sua fé. Creia na palavra de Deus. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Então coloque nisso a sua esperança. Não se deixe sucumbir pelas adversidades da vida. Nem se um dia você se encontrar igual a Ezequiel, parece que você está cativo. Você fala, Senhor, eu não vejo saída para a situação. Calma. Calma, tenha fé, não deixe, porque já está escrito o que vai acontecer. A sua história já está escrita. Amém? Que essa palavra fique em nossos corações. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença, meu Pai. Meu Pai, Senhor, nós temos ouvido o Senhor falar conosco. Nós temos ouvido o Senhor nos corrigir, meu Pai. E pela Tua palavra nós sabemos que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. Nós queremos, meu Pai, fazer parte dos Teus filhos que vão ser corrigidos e não destruídos. Meu Pai, Senhor, e nós queremos estar no centro da Tua vontade, meu Pai, porque nós sabemos que tudo será restaurado. Portanto, que em nós haja, Pai, coração de carne para Te amar. Não coração de pedra para ser rebelde, mas coração de carne para Te amar, Senhor. Que haja o Espírito do Senhor fluindo em nosso coração, Pai. Que nós possamos não dar ouvido, meu Pai, para as tentações do mundo, mas focar em Ti, focar na esperança da glória, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigado pela Tua porção. Em nome de Jesus, amém.